pensem comigo por um instante. E se a realidade, a nossa realidade, fosse, na verdade, um jogo de cartas? Um baralho vivo que dita as regras de tudo? É exatamente essa a premissa de Osmose, um universo fascinante que mistura fantasia medieval com ficção científica. Vamos mergulhar nisso. E olha só como a gente começa com essa frase do doutor. Uau, isso já diz tudo, né? De cara a gente sente o tom e o tamanho do problema. Não é só uma guerra. Tem algo de fundamentalmente errado com a própria lógica do mundo, com a própria história da realidade. Então, o nosso caminho vai ser este. Primeiro, a gente entende como esse mundo de 4 naipes funciona. Depois, a gente vê como tudo desmorona. Aí vamos conhecer os heróis, a missão deles no passado, os vilões que eles enfrentam e, por fim, a grande questão moral no coração de tudo isso. Ok, vamos começar. Para a gente entender a bagunça toda, primeiro a gente precisa entender as regras do jogo. A ordem de osmose, ela se baseia no equilíbrio. Um equilíbrio bem delicado, mas muito, muito poderoso. A ideia central é essa aqui. Osmose não é só um reino medieval, é um sistema vivo. Pensa num ecossistema mágico onde a estabilidade depende de 4 forças. E essas forças são os naipes de um baralho. É o chamado lacre dos 4. Se um desses pilares tremer, o resto todo é afetado. É por osmose, não é? E cada naipe tem a sua função bem definida. Olha só, Copas é o naipe da água, responsável pelas emoções, pela cura, pelos laços entre as pessoas. Espadas, o ar, é a razão, a justiça, a estratégia. Ouros, a terra, cuida da prosperidade, da matéria, de tudo que é construído. E paus, o fogo, é a vontade, a natureza, a coragem. Por muito tempo, um pacto manteve tudo em harmonia, sabe? Nenhum naipe podia se sobrepor ao outro. Mas, claro, em toda boa história, a paz nunca dura para sempre. E aqui não foi diferente. Vamos ver exatamente como esse pacto foi quebrado. E o culpado tem nome e naipe: o Rei de Espadas. Ele, que deveria ser o pilar da razão e da justiça, decidiu que a única paz verdadeira viria do controle absoluto. E para conseguir isso, ele apelou para algo proibido, uma força que não pertence a nenhum dos 4 naipes. E essa força é o vazio. Mas entenda, não é só um tipo diferente de magia, é uma anti-magia. É uma força que não cria nada, ela só apaga, desfaz a realidade, rouba a cor, enferruja o ouro, transforma a justiça em tirania. E a forma como o vazio se manifesta é arrepiante. Não é um exército marchando, não. São falhas na realidade. O vento, de repente, tem gosto de metal. As sombras parecem pesadas, como se tivessem vida. A água escurece por um segundo. Moedas viram pó na sua mão. São pequenas corrupções na física do mundo que te fazem duvidar de tudo. Então, para enfrentar uma ameaça que literalmente desfaz a realidade, que tipo de herói a gente precisa? Bem, a resposta não é força bruta. É uma combinação bem específica de conhecimento e experiência. E aí entram os nossos 2 viajantes. De um lado, Henrique Hermes. Ele entende os naipes, a magia de osmose como ninguém. O problema? Ele carrega uma culpa enorme, porque foi a curiosidade dele que, sem querer, abriu a primeira rachadura para o vazio entrar. Do outro lado, o doutor. Ele não entende tanto dos naipes, mas entende das regras da história, do tempo, e, mais importante, ele detesta a ideia de vitória a qualquer custo. Beleza. Então qual é o plano? Lutar contra o vazio no presente é inútil. Ele já está em todo lugar, corrompendo tudo. Não. A única solução é ir até à origem, voltar ao começo de tudo. A missão é quase cirúrgica. Não é sobre ganhar uma guerra. É fazer uma intervenção no tempo, voltar ao momento exato em que a curiosidade do Henrique abriu aquela primeira porta para impedir que a infecção de vazio se espalhe. E, no fundo, essa missão é um choque de filosofias. O Rei de Espadas tem aquela ideia de que controle é paz. Quer dizer, se ninguém puder escolher errado, tudo fica em paz. Já o doutor, ele pensa o oposto. Para ele, o verdadeiro mal não é a guerra, é acabar com as escolhas. E é aqui que o plano do doutor se mostra genial. Não é só estratégia, é uma declaração de princípios. O plano é selar, não apagar. Ele não quer apagar o erro do Henrique.
Em vez disso, a ideia é conter o erro. Primeiro, usar a água-memória do naipe de copas para entender a natureza do vazio. Depois, desenhar um lacre, um selo mágico com os 4 naipes em volta do ponto de origem. A Tardes ancora tudo para que o vazio não vaze pelo tempo. E, por fim, eles fixam a influência do vazio no lugar. Ou seja, não destroem o passado, eles o transformam numa cicatriz. Mas claro, voltar no tempo não vai ser um passeio no parque. O Rei de Espadas não está sozinho nessa. Ele tem os seus tenentes, e cada um deles é a personificação de um aspecto do vazio. E não são soldados comuns. Temos a tríade do vazio. O bruxo Vibra, que espalha pânico e veneno. O bruxo Sombra, um sequestrador que se teletransporta pelas sombras. E a bruxa Suelen Lixeira, que, bem, ela cria golems de sucata e destrói tudo. Cada um representa uma forma de caos. Eles são a tática do vazio em ação. Mas por trás deles, por trás deles está o verdadeiro pavor, o Coringa Pálido. Ele não é uma pessoa, ele é uma nova regra no jogo. Uma fome sem naipe que só quer uma coisa, dissolver todos os 4 naipes em um grande e absoluto nada. É a ameaça final, a carta que não joga o jogo, mas que acaba com o baralho inteiro. E tudo isso nos leva ao ponto central da história. Depois de entender o mundo, a crise, os heróis, tudo se resume a uma única escolha. Uma escolha moral bem profunda. E essa escolha é resumida perfeitamente na frase do doutor: nós selamos, não apagamos. É o coração de tudo. Ter o poder de mudar o tempo traz uma responsabilidade gigante. A tentação de simplesmente apagar um erro é enorme. Mas a escolha certa, a mais difícil, é aprender a viver com ele, é contê-lo. E isso deixa uma pergunta no ar, não é? É possível corrigir um erro sem apagar a pessoa que o cometeu? A missão não era fazer o Henrique deixar de ser quem ele é. A missão era permitir que ele encarasse o próprio erro e o transformasse em uma cicatriz, uma lição. Por isso o final não é exatamente um felizes para sempre. É um final realista e até um pouco assustador. O vazio foi contido, mas não foi esquecido. A ameaça foi neutralizada, mas a memória dela, a cicatriz, continua lá. Um lembrete de que o equilíbrio entre a ordem e o nada é uma luta que nunca acaba de verdade.